pessoal, agora eu vou mostrar um método de eletropositividade, que é o método até mais antigo de todos, teoricamente, né? Que foi, os princípios dele é do século XIX, mas a gente tem equipamento muito mais moderno hoje, obviamente. E é a eletropositividade convencional ou galvânica, que ela precisa de contato para você fazer as medições geofísicas. No caso, a gente vai fazer uma simulaçãozinha só de um caminhamento elétrico, né, que é uma técnica que você faz de medição ao longo de uma determinada linha, ao longo de uma seção, de um perfil, né? E a gente, nesse método, a gente faz o cálculo das medidas de resistividade elétrica. Na parte ambiental, o que é interessante? Você pode estar tentando identificar uma pluma de contaminação inorgânica, ou pode ser uma pluma orgânica, no vazamento de gasolina, por exemplo. Então, as medidas de baixa resistividade, as medidas anômalas de baixa resistividade elétrica, elas podem corresponder à presença de contaminantes inorgânicos. E as medidas de maiores resistividades elétricas, mais altas, elas podem corresponder a contaminantes orgânicos. Mas os orgânicos são um pouco mais difíceis, porque eles se aproximam da resistividade elétrica de materiais rochosos de identificar. Então é muito mais fácil, entre aspas, identificar contaminantes inorgânicos através da avaliação de baixas resistividades elétricas. Este é um método muito utilizado na área de aterros sanitários, aterros industriais, principalmente para mapeamento de focos de chorume e plumas de contaminação inorgânica na água subterrânea. Então a gente vai ver a eletropositividade, como ela funciona, né? Então a gente está vendo aqui uma simulação. Aqui nós temos os aparelhos que são mais recentes, mais novos, são equipamentos onde um controla a injeção de corrente elétrica para o solo e o outro recebe e faz as medições de potenciais e armazena os dados que são depois processados em programas específicos. Então o que acontece? E a unidade de potência que a gente tem para alimentar esse sistema. Aqui a gente tem uma simulação de um alinhamento de caminhamento elétrico, tá? Ou, como sinônimo, de tomografia elétrica, que é um alinhamento, mas a gente pode ter aqui, a gente tem poucos eletrodos gravados no solo, que são esses barramentos de metal, que eles fazem esse contato galvânico com o terreno. Então o que acontece? A gente injeta corrente no solo e faz medidas nos demais eletrodos, faz as medidas de potencial elétrico. Então eu tenho a corrente elétrica injetada e tenho medidas de potencial elétrico. Como naquela fórmula U é igual R vezes I, eu injeto a corrente conhecida, eu tenho potencial medido, eu vou calcular a resistividade. Obviamente que essa resistividade ela vai estar atrelada também a parâmetros geométricos de afastamento entre esses eletrodos, mas é uma característica de cada arranjo, cada comprimento e cada separação. E conforme maiores separações de eletrodos, maiores profundidades eu estou investigando. Esse equipamento é um equipamento automático, que você faz a extensão do comprimento de interesse e automaticamente ele já vai fazendo os cálculos e registrando os valores corrente injetada, potencial, e já calcula a resistividade. A partir do dado obtido dentro do equipamento, você descarrega esses dados num formato .dat, por exemplo, e você utiliza programas específicos para gerar as seções de resistividade elétrica, que é aquelas que você vai processar de acordo com a sua geologia, de acordo com as feições ambientais. Então você injeta a corrente e mede potencial ao longo do perfil de interesse. Se você está numa área suspeita de contaminação, um aterro, você faz vários alinhamentos desses, vários perfis de caminhamento, para você ter medidas distribuídas no terreno, para você ter uma ideia da dimensão da distribuição das suas possíveis anomalias ambientais que você quer mapear. Ok?
Bom, agora eu vou mostrar para vocês um equipamento que ele pertence ao grupo dos métodos geofísicos de resistividade elétrica. Ele mede a resistividade elétrica, tá? E ele tem alguns arranjos parecidos com a eletroresistividade convencional. Porém, ele tem algumas características bem individuais. Este equipamento que está aqui é de uma marca Geometrix, modelo Ohmmapper, mas a metodologia que está envolvida se chama resistividade capacitiva. Esse método, através de dipolos capacitores, eles injetam a corrente elétrica no solo através desses dispositivos. Então aqui a gente tem a unidade central transmissora e tem um cabo dipolo e outro cabo dipolo deste lado. Por diferenças de cargas, por isso que tem o efeito capacitivo, é injetada a corrente no solo, que vai ser captado uma diferença de potencial nesse outro sensor mais à frente, que aqui é o receptor do sinal. Então ele injeta a corrente no transmissor e faz a captação de potencial de voltagem aqui no receptor. Se eu tenho injeção de corrente e tenho medida de potencial, eu consigo calcular a minha resistividade elétrica por aquela fórmula simples. 1 é igual R vezes I. Tá? Então eu injeto a corrente, meço o potencial e calculo a resistividade entre o ponto de transmissão e a recepção do sinal. Então, como já foi dito, então esse daqui é o dispositivo capacitivo transmissor, que tem dois cabos dipolo, fazem a emissão de sinal, e tem o transmissor, o sistema transmissor central, o diodo central. Ele é separado do dispositivo receptor, aqui na frente, que também é formado por dois dipolos, cabos dipolos capacitivo e o receptor, por uma distância de separação, que é uma corda não condutora. Essa distância é muito importante para determinar a profundidade do levantamento. Então o que acontece? Aqui nós temos uma corda do tamanho de 1 metro. De forma genérica, a gente está fazendo uma medida em todo esse sistema, uma profundidade de 1 metro. Aqui só para exemplo, aqui atrás, a gente tem uma distância de 5 metros. Então a gente pode desconectar essa corda de 1 metro, aumentar o espaçamento de 5 metros. Em teoria, nós estaríamos investigando 5 metros de profundidade. Então seria um segundo perfil, uma profundidade de 5 metros. Se eu quisesse mais profundo ainda, eu desconecto essa corda de 5 metros e coloco uma terceira corda, que é uma corda de 10 metros de profundidade, separando o sistema transmissor do receptor. Em tese, eu estaria investigando 10 metros de profundidade. O sinal emitido pelo transmissor, a corrente elétrica, gera potencial que é medido no receptor. O sinal é transmitido por cabo e é registrado na unidade de controle e registro de dados que está aqui. Então é aqui que fica armazenado o dado do perfil que eu estou fazendo o levantamento. A gente vai fazer uma simulação de como seria arrastar todos esse sistema fazendo uma linha de levantamento ao longo desse perfil, nessa distância de 1 metro. Então vamos lá. Então todo o sistema é arrastado, o sinal vai sendo disparado via tempo, o transmissor, através de um pulso
de tempo, que é um intervalo de tempo fixo, constante, vai disparando o sinal e vai adquirindo dados sendo registrado ao longo do perfil de levantamento na unidade de controle. Aí, neste caso, se eu quiser fazer o mesmo perfil, como eu disse, eu aumento a distância entre o transmissor e o receptor, trocando as cordas de distância, a corda não condutora. Então, assim, só como exemplo, a gente fez aqui uma medida, né? Mas a gente poderia ter feito 3. Esses 3 perfis, ao longo da mesma linha, eles são integrados depois no programa chamado MagMap, que é o programa do equipamento Omnimapper original. Ele é somado, esses 3 perfis, e gera as seções de resistividade elétrica que vão ser interpretadas e processadas novamente.